Que bom que você está aí para que eu possa compartilhar com você este vídeo. Se você é novo por aqui, este é o meu canal. Eu me chamo Diego Ribeiro, sou pastor evangélico e eu quero convidar você a se inscrever nesse canal. Toda sexta-feira temos vídeo novo e se você ainda não conhece esse canal, tem muita coisa boa. Você só é navegar aqui no canal e você vai ver vídeos sobre missões, devocionais, vídeos de pregação. Tem muito conteúdo para abençoar a tua vida. Hoje eu quero abrir o meu coração com você sobre chamado. Talvez você nem saiba ainda qual é o seu chamado. Talvez você esteja em crise por cumprir o seu chamado ou não. Talvez você esteja em crise para cumprir o seu chamado ou não. Talvez você já está exercendo o teu chamado. Mas independente, eu quero compartilhar com você algo do meu coração, algo que Deus tem falado comigo nesses últimos dias sobre chamado. A grande pergunta de alguém que é chamado por Deus é: por que Deus me chamou? Sinceramente, você nunca vai ter essa resposta, porque geralmente essa pergunta surge de uma dúvida que quer saciar o nosso ego. A gente espera que Deus nos responda assim: ô meu filho, você é o melhor que eu tinha. Eu escolhi você porque você é muito inteligente. Eu escolhi você, minha filha, porque você é muito sensível à voz do Espírito Santo. Pode observar que quando fazemos a pergunta assim: por que Deus me escolheu? É o momento que a gente está mais precisando de uma palavra de afirmação. Queremos ouvir de Deus algo que nos coloque para cima, algo que nos motive a continuar. Porque talvez a gente pense assim: talvez eu nem seja escolhido, talvez eu tenha ouvido só um psiu e não um chamado. É o momento da crise, é o momento que a gente precisa que alguém confirme o nosso ministério. E se vier da boca de Deus, é melhor ainda. A questão é que Deus nos chamou de forma misteriosa. Não foi por nada que a lógica humana possa alcançar. Deus não chamou você porque você é o mais inteligente, porque você é o melhor da sua igreja, o mais obediente. Talvez Deus chamou você porque ninguém aceitou. Talvez Deus chamou você porque você é o pior ou o que ninguém escolheria. E isso não é para humilhar, não é para te assustar e nem muito menos para você ficar pensando assim: esse pastor está falando isso porque ele quer me impressionar. Não. Porque quantas vezes eu assumi um trabalho na igreja porque ninguém queria ir. Quantas vezes eu servi de tampa-buraco. Ninguém queria ir, ninguém queria fazer e eu simplesmente disse: eu vou. E isso não quer dizer que eu me chamei. Quer dizer que Deus preparou aquele ambiente onde ninguém estava disposto a ir para um jovem animado, empolgado, poder cumprir o seu chamado. Porque se outros quisessem, eles iriam. E eu não iria ser escolhido pelos homens. Pegou a visão? Até o relógio despertou. Então veja, quando você pergunta assim: Deus, por que tu me chamaste? Você precisa entender que o chamado de Deus é misterioso. Não é algo da lógica humana, não é por causa das aptidões humanas, dos talentos humanos. Não tem nada a ver comigo e com você. O chamado de Deus tem a ver com Ele. O chamado de Deus, ele é soberano. Não tem a ver com Diego. Porque ele poderia chamar qualquer outra pessoa, mas ele preferiu me escolher. Ele escolheu. Nunca esqueça disso. Ninguém se auto-chama. Ninguém se auto-escolhe. É o próprio Deus quem chama.
E isso significa que ele se responsabiliza pelo nosso chamado. Sabe por que ninguém pode se chamar ou ninguém pode se escolher? Porque se alguém quiser ir fazer a obra de Deus sem ser chamado por Deus, esse alguém não terá a presença de Deus. É por isso que antes de tudo, de cumprir o chamado, o primeiro chamado de Deus é vinde a mim. É para que a gente conheça Ele. Porque não é possível fazer a obra de Deus sem Deus. É ativismo. É hobby. A obra de Deus precisa ser feita com Deus. Então a primeira coisa que você precisa entender é que o chamado de Deus não tem a ver com você. Não está baseado em você propriamente dito, mas é um chamado soberano, que Deus em sua soberania escolheu a Diego, escolheu a você, para nos usar em determinado tempo, em determinada área. E esse chamado de Deus é intransferível. Eu não posso passar para outra pessoa. Eu não posso pegar aquilo que Deus está querendo que eu faça e entregar para outra pessoa fazer. É o próprio Deus quem faz isso. Se eu não quiser, Ele vai levantar outra pessoa, porque eu não sou insubstituível. Mas quando Ele me chama, aquele chamado é meu. É eu que preciso fazer. Você lembra quando Deus chamou Moisés? Moisés disse assim: Senhor, eu não posso ir, porque eu sou pesado de língua. Eu não sei falar. Então Deus trouxe Arão, que era irmão de Moisés, para ser a boca dele, mas Moisés iria, sim, cumprir o chamado dele e ser o libertador do povo de Deus. Nunca teremos uma boa desculpa para não cumprir o que Deus tem para a nossa vida. É preferível que aceitemos, por mais difícil, por mais doloroso que o chamado de Deus possa ser. E o chamado de Deus não é igual para todos. O chamado de Deus não é um chamado à riqueza, não é um chamado para prosperidade, facilidade. Pelo contrário, o chamado de Deus é para que sejamos fiéis a Ele. Quando a gente é chamado por Deus, a gente precisa entender que o próprio Deus irá conosco. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ainda que você esteja no sertão, ainda que você esteja na África, ou como eu, aqui em Quebrangulo, Alagoas, você nunca pode esquecer que o Senhor que te chamou está juntamente contigo, sendo parceiro deste trabalho, desta missão, do teu ministério. Nunca ache que você está sozinho, porque Deus sempre dá indícios que Ele está com você. Nós aceitamos o chamado que é intransferível, e esse chamado também é misterioso. É a partir de Deus, não é a partir do homem. Não é por causa da aptidão, não é porque somos bonitos, não é porque falamos bem, não é porque falamos inglês. É porque Deus nos escolheu em sua misericórdia, em sua graça, para nos usar. Deixa eu te contar uma coisa. Existem pessoas que pregam melhores do que você. Existem pessoas que cantam melhor do que você. Existem pessoas que pastoreiam melhores do que você. Existem pessoas mais inteligentes do que você. Mas Deus te escolheu. Então, se Deus te escolheu, Ele vai te capacitar, Ele vai prover, Ele vai estar presente e Ele vai usar você. Diante do chamado de Deus, é tudo sobre Ele. Nós aceitamos o chamado, nos preparamos, mas toda a preparação que nós tenhamos, sempre haverá alguém melhor do que nós. Lembre-se sempre da graça de Deus, o favor imerecido. No dia que você estiver cumprindo o seu chamado
e tudo está indo muito bem. A igreja está crescendo, a missão, pessoas estão sendo salvas, o reino está avançando, Deus está te exaltando, Deus está te usando. Sempre se lembre que a glória é para Ele. Eu gosto sempre de me lembrar, após uma pregação maravilhosa, após um evangelismo poderoso, ou qualquer coisa que eu faça para Deus, eu sempre gosto de chegar em casa e pensar assim: Diego, existem pessoas melhores do que você. Diego, você não é tão bom quanto você pensa. Diego, pessoas melhores do que você caíram, pecaram. Então você deve ter temor, agradecer a Deus por ter te escolhido e continuar a fazer a obra de Deus com temor e tremor. Eu sempre gosto de falar isso para mim, para que meu coração não fique, você é o melhor. Não. Eu já tive a experiência, quando eu estava começando a pregar, de subir para pregar assim. E quando eu saí, eu desci do púlpito assim. E um pastor amigo meu disse assim: Diego, deixa eu te contar uma coisa. Se você tivesse subido para o altar do jeito que você desceu, Deus teria te usado. Por causa do orgulho, irmão, a gente é travado, paralisado. E Deus não faz aquilo que Ele quer fazer por causa do nosso orgulho. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Quanto mais Deus estiver usando você, quanto mais próspero o teu ministério estiver sendo, quanto mais almas se render, quanto mais vidas você alcançar através do teu louvor ou de qualquer coisa que você faz para Deus, quando você sair, quando você acabar de fazer aquilo que você está fazendo, corra para o teu quarto, dobra o teu joelho e clama a Deus pela misericórdia dele, para que o aplauso dos homens não te compre, para que o tapinha nas costas não seja mais importante para você do que Deus, para que as palavras de afirmações e elogio dos homens não seja o teu gás, a tua gasolina que te motiva. Não adianta ser aplaudido na terra e ser rejeitado no céu. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, para encerrar, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Por mais que Deus te use, por melhor que você cante, por mais perfeitamente, tecnicamente que você toque, por melhor que você faça qualquer coisa para Deus, sempre se lembre, você continua sendo um vaso de barro. Você continua sendo um instrumento para louvor da glória de Deus. O grande problema de quem está começando é descobrir o seu chamado. O grande problema de quem está no meio, cumprindo o seu chamado, são as lutas. O grande problema de quem está no ápice do seu chamado é a glória. Não permita que a dúvida do seu chamado, que as lutas no chamado e nem que a glória do teu chamado atrapalhe você de cumprir aquilo que Deus tem para você. Quanto mais você aparecer, quanto mais Deus te levantar, tenha sempre em mente no teu coração: o meu ministério, o meu chamado é para fazer Jesus conhecido. Quando alguém falar alguma coisa muito boa para você, ainda que seja verdade, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas. Se você não guardar o teu coração, ele vai se inchar, ele vai se orgulhar, ele vai se exaltar e será a tua queda, será o teu fim. Conta-se que Jonathan Edwards, após ter pregado um grande sermão, um poderoso sermão,
uma irmã na igreja falou assim: Pastor Jonathan Edward, que sermão poderoso! É o melhor sermão que o Senhor já pregou. E o pastor levantou a cabeça e disse assim: você é a segunda pessoa que está me dizendo isso. E ela perguntou assim: quem foi a primeira? Não foi eu, não? Ele disse: foi Satanás. Parece duro, mas nós precisamos aprender com Jonathan Edward que a maior cilada para um homem e uma mulher de Deus quer ser usado por Deus e que está sendo usado por Deus é o orgulho, é justamente a prepotência, o eu, o ego. Se nós conseguirmos matar o nosso ego, se nós conseguirmos controlar o nosso eu, cumpriremos o nosso chamado com alegria e fidelidade ao Senhor. A recompensa do cristão não é dessa terra. Aquilo que nós esperamos receber aqui na terra não é a recompensa final. Nós precisamos entender que aquele que receber a recompensa aqui na terra não terá a recompensa do céu. Se você está lutando para descobrir o teu chamado, persevere, creia, esteja com o coração voluntário para fazer a obra do Senhor. Se você está cumprindo o teu chamado e grande é a luta, não perca a fé. Creia que o Senhor está contigo. E se eu estou falando para alguém que já está no auge do seu chamado, de grandes realizações, não perca a humildade. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.